Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Bandeira vermelha deixa a conta de luz mais cara em maio. Fiocruz prevê que em agosto vai produzir vacina 100% nacional. Brasil recebe 4 milhões de doses neste final de semana. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento crédito imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Começamos falando do seu bolso, aliás, do nosso bolso, porque a conta de luz vai ficar mais cara agora em maio. Então vamos até Brasília com o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O anúncio foi feito agora à noite pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira tarifária da conta de energia em maio será a vermelha 1, que acrescenta R$ 4,16 para cada 100 kWh consumidos. A justificativa da agência é a época do ano, já que maio marca o período de seca em várias regiões do Brasil. Além disso, os reservatórios das principais hidrelétricas estão abaixo depois da temporada de chuvas, o que torna necessário o acionamento das termoelétricas, que são mais caras. Salsi. Obrigada, até já, Matheus. E olha, a Fiocruz foi autorizada pela Anvisa a produzir a matéria-prima para fabricar a vacina AstraZeneca. Vamos saber se isso pode significar o fim da dependência da China na produção da Fiocruz. Léo Ack tem os detalhes para a gente. Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a partir de agosto, a Fiocruz deve começar a entregar ao SUS vacinas 100% produzidas aqui no Brasil. Foram 6 meses de preparação e, nesse período, aconteceram vários testes de qualificação e inspeções. Os trabalhos incluíram reformas na área principal e compra de novos equipamentos. Agora, a Fiocruz espera que a validação dos processos do IFA nacional esteja concluída em julho, para então pedir a inclusão da nova fábrica do insumo no registro da vacina. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. Agora a gente atualiza os números da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 14.659.000 casos de Covid-19. São mais de 403 mil mortos. Foram 2.595 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, 42 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 13.194.000 pacientes recuperados e 1.060.000 seguem em acompanhamento médico. Abril termina como o mês mais mortal da pandemia em São Paulo, mas houve queda de novas internações pela Covid-19. Os detalhes a gente vai saber agora com a Giovana Rizardo. Gi, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos. O recorde de mortes no estado tem relação com a variante de Manaus, que estava presente em 90% das amostras coletadas em pacientes infectados e é mais transmissível. Em abril, mais de 21.500 pessoas morreram da Covid-19. Até então, março era considerado o pior mês da pandemia, com um crescimento de 42%. Por outro lado, maio começa com menos pacientes nos hospitais. De março para abril, a queda das internações em enfermarias e UTIs foi de 30%. O estado avança na abertura gradual das atividades e, a partir deste sábado, o comércio e o setor de serviços podem ficar abertos por mais tempo. Salsi. Que bom, né, Giovana? Obrigada pelas informações. E o Ministério da Saúde confirmou que a Organização Mundial de Saúde vai antecipar o envio de 4 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil. Voltamos a conversar agora com o Matheus Scavazini. Matheus. Salsi, as doses antecipadas são da vacina Oxford AstraZeneca e já vão desembarcar no Brasil neste fim de semana.
serão 3 remessas. A primeira, com 220 mil doses, chega neste sábado e o restante em 2 voos no domingo. A previsão do governo era receber em maio 2 milhões de doses da iniciativa COVAX Facility, mas já foi antecipada a entrega das doses de junho, totalizando 4 milhões. Nessa sexta, o ministro Marcelo Queiroga garantiu que o Brasil terá doses suficientes para vacinar toda a população ainda este ano. Salce. Tá certo, Matheus. Obrigada. Então, vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Olha, somadas as aplicações da primeira e da segunda dose, mais de 1.300.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus em 24 horas. Agora, o Brasil tem mais de 31.696.000 vacinados com a primeira dose e passa de 15.702.000 pessoas que completaram a imunização recebendo a segunda dose. O Rio Grande do Sul imunizou até o momento mais de 2.263.000 moradores, ou seja, 19,82% da população gaúcha. Em Minas Gerais, 3.304.000 moradores foram vacinados, o que representa aí 15,52% da população. No Distrito Federal, 448.000 moradores e 434 receberam a primeira dose, ou seja, 14,68% da população. E o Rio de Janeiro vacinou mais de 2.273.000 moradores, ou seja, 13% da população do estado. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina da farmacêutica Moderna. O imunizante é o 5º a ser autorizado pela OMS. A aprovação abre caminho para que a vacina possa ser distribuída pelo consórcio COVAX Facility. O imunizante do laboratório americano tem eficácia de 90% contra o coronavírus e 95% contra as formas graves da doença. Na Inglaterra, a taxa de infecção por coronavírus caiu pela 3ª semana seguida e chegou ao menor patamar desde setembro do ano passado. Quem traz mais informações para a gente agora é a correspondente Ana Paula Gomes. A confirmação desses dados está numa análise que mostra que 22 milhões de britânicos vivem em áreas onde não houve o registro de mortes pela Covid-19 em abril. No pico da pandemia, em janeiro, menos de 50.000 pessoas viviam em locais sem o registro do vírus. Na Alemanha, a Agência de Controle de Doenças relatou queda de 12% no número de novas infecções na última semana. E também o registro mais baixo no índice de transmissão do mês de abril. Queda dos números e o avanço da imunização. A farmacêutica Pfizer espera para junho a aprovação da agência europeia para uma vacina para crianças de 12 a 15 anos. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Seguimos nos destaques internacionais. Nos Estados Unidos, o uso de máscaras para quem está imunizado não é mais obrigatório em lugares ao ar livre. Mas em viagens ou no transporte público, o uso do equipamento de proteção não só é necessário, como também foi estendido pelas autoridades. Os detalhes desta decisão com a Evelyn Bastos. A regra teria validade até dia 11 de maio e agora passa a valer até setembro. A medida é obrigatória para todos os viajantes em aviões, ônibus, trens e barcos. A decisão acontece após reunião do governo com autoridades norte-americanas de saúde, que afirmam ser necessário o uso de máscaras para evitar a disseminação do coronavírus, mesmo com boa parte da população imunizada. Em ambientes abertos, não há previsão para que o uso do equipamento volte a ser obrigatório. O enviado dos Estados Unidos para o clima conversou com os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e das Relações Exteriores, Carlos França. John Kerry disse que tratou de metas climáticas com o Brasil. Por meio de uma rede social, ele afirmou que espera trabalhar em conjunto com as autoridades brasileiras para garantir um futuro seguro, próspero e sustentável para o planeta. Durante a cúpula de líderes sobre o clima, Kerry chegou a elogiar o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Os números oficiais do desemprego foram divulgados nesta sexta-feira e, segundo o IBGE, são 14.400.000 brasileiros sem ocupação, o maior índice já registrado. O assunto foi tema da Live JR.
essa tragédia poderia ter sido pior, não fossem as medidas que o governo tomou durante o ano passado, que preservaram alguma coisa perto de 12 milhões de empregos com carteira, além daquele programa de transferência de renda, que foi um programa de socorro maciço às famílias mais carentes. Então, não fossem essas duas políticas, a gente hoje estaria numa situação pior. É uma pena que a retomada dessas políticas tenha demorado. Elas só foram anunciadas essa semana. A gente ficou aí 4 meses sem esse amparo. O senhor acredita que enquanto não houver essa vacinação em massa, enquanto a gente não tiver mais confiança na vacinação, isso pode atrasar ainda mais a retomada da economia, da geração de empregos? A pandemia impõe esse isolamento, né? Ela impõe a paralisação da atividade, né? E paralisa não só a empresa, mas paralisa o trabalhador informal também, não é? Então, isso aqui realmente é um problema sério. Eu tenho a impressão que se o que está sendo anunciado em termos de vacinação vai de fato ocorrer a partir de junho, julho, eu acho que aí então nós vamos ter um outro quadro, e pode ser rápido isso aí. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, só em março, o país gerou 900 mil novos postos de trabalho. Por quê? Com a vacinação surge um outro clima, uma outra confiança, uma outra psicologia social. As pessoas perdem o medo de trabalhar, de ir à rua, de gastar. E o comércio de Belo Horizonte vai funcionar neste sábado de feriado nacional. Vamos saber como é que vai ser com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O funcionamento vai ser como nos dias de semana. As lojas de rua poderão abrir às 9 da manhã até às 8 da noite. Já nos shopping centers, a autorização é das 10 até às 9. Bares e restaurantes também seguem as normas dos dias de semana. Funcionam entre 11 da manhã e 4 da tarde. A reabertura do setor neste sábado só foi possível com a melhora dos índices que medem a pandemia aqui na capital. Mas, por enquanto, não estão previstas novas autorizações da Prefeitura para sábado que vem, véspera do Dia das Mães. Salce. Pelo menos movimenta a economia da região, né, Virgínia? Agora vamos ao mercado financeiro. A gente atualiza as informações aqui no nosso telão. O mercado financeiro encerrou abril repercutindo a recuperação econômica nos Estados Unidos e a sanção do orçamento deste ano. O dólar fechou a sexta-feira em forte alta de 1,76%, vendido a R$ 5,43. Apesar deste avanço, a moeda americana teve queda de 3,49% no mês. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia com um recuo de 0,98%, ficando próximo dos 119 mil pontos. No mês, acumulou ganhos de 1,75%. Os países do Mercosul assinaram um acordo sobre o comércio eletrônico que facilita as transações digitais. Vamos conversar novamente com o Matheus Escavazini. Matheus, de que forma fecharam esse acordo? Salce, a ideia é impedir a criação de obstáculos ao comércio eletrônico entre os 4 países do bloco. Entre as medidas está a proibição de tarifas sobre downloads, transmissões online e compras em lojas de aplicativos. O acordo também estabelece que uma plataforma que funcione por aqui não precisa instalar um servidor em outro país do grupo para atender aos consumidores vizinhos. Apenas instituições financeiras vão precisar instalar computadores nos países em que atuam e se adequar às determinações de cada banco central. O acordo também prevê o alinhamento de normas de proteção ao consumidor online estabelecidas pelo bloco. Salce. Tá certo, Matheus. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. E olha, o funeral das vítimas de um festival religioso foi realizado já neste sábado em Israel. Na sexta-feira, pelo menos 45 pessoas morreram e 150 ficaram feridas. Olha, as imagens são impressionantes. Segundo a imprensa local, o tumulto no Monte Meron começou após participantes escorregarem em degraus de uma passagem. O público foi pisoteado ou asfixiado. O governo de Israel abriu uma investigação. O premier Benjamin Netanyahu doou sangue às vítimas.
E há 27 anos, o Brasil perdia o ídolo Ayrton Senna num acidente na Itália. O podcast especial JR 15 Minutos conta as histórias de quem cobriu o acidente e como os fãs mantêm o legado do piloto. Celso Freitas recebe o jornalista Roberto Cabrini, que acompanhou os últimos momentos da vida do piloto. E também o responsável pelo fã-clube Torcida Ayrton Senna, Marcos Vinícius dos Santos. É uma conversa sobre os bastidores, as lembranças dos grandes prêmios e o legado de um atleta carismático, arrojado e inesquecível. O podcast em 2 edições especiais você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de áudio. Lionel Messi alcançou mais uma marca impressionante, só que desta vez não foi dentro de campo, viu? O craque argentino teve um par de chuteiras leiloado por um valor recorde. Não são apenas as câmeras que seguem o astro do futebol mundial, os fãs também. E um deles pagou o equivalente a R$933 mil para levar para casa as chuteiras que Messi usou quando completou 644 gols pelo Barcelona. Messi superou Pelé em número de gols oficiais por uma mesma equipe em dezembro do ano passado. O dinheiro arrecadado será doado para um hospital universitário de Barcelona. Vai ter um bom destino, né? Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta semana. Excelente fim de semana para você. Boa noite. Cuide-se. Tchau. Continua trabalhando a todo vapor. Não estamos preocupados com essa CPI. Se o presidente acertou a mão, não errou em nenhum momento, não negligenciou, ele não tem por que ter medo.